Vamos à nossa prova número 4, parte 3 e 4 nesse mini curso preparatório da ordem, com esses resuminhos aqui bem ligeiros, né? Olha só, estamos vendo que ou você paga uma pena restritiva de direitos ou uma pena privativa de liberdade. Tá? Você não pode pagar uma pena ou outra. Então, até que se você pegar regime fechado, semiaberto ou aberto, que é a pena privativa de liberdade, quando o juiz vai deixar você progredir de semiaberto para aberto, ele não pode determinar uma prestação de serviço à comunidade. Por quê? Porque prestação de serviço à comunidade é uma pena restritiva de direitos. Então, você cumpre uma pena ou privativa de liberdade ou restritiva de direitos na progressão de regime de semiaberto para aberto não pode ser determinado como condição para progredir de semiaberto para aberto uma pena restritiva de direitos, correto? Aqui era só a linha do tempo do processo para chegar no fim, pessoal. Transitor julgado, fim, cumprimento de pena. Regime fechado, semiaberto e aberto. Tá bom? E aqui nos cantinhos 16, 20, 25, 30 são os percentuais da progressão de regime dos crimes comuns e aqui dos crimes hediondos ali no canto do 40, 50, 60, 70. Tá? Só reiterando aqui, olha só, prestação de serviço de comunidade, limitação de final de semana são penas restritivas de direitos. O juiz, após dosar a pena, entre a primeira e a segunda fase, não pode ficar nem além nem aquém do mínimo legal e do máximo. E aqui ele pode passar. Se não der certo, a substituição vai para a suspensão da pena, e se nada der certo, nem substituição nem suspensão, vai para regime fechado, semiaberto ou aberto. Aqui, gente, regime aberto não é legal, não, tá? Regime aberto é você trabalhar de dia, né, por aí, e à noite não vai poder dormir com seus filhos nem com a sua esposa, tem que voltar para a cadeia para dormir na cadeia, tá? É claro que isso é na teoria, porque não tem muitas casas de albergado aqui dentro do Brasil, tá bem? Então, regime aberto não é as mil maravilhas, tá? É melhor cumprir uma pena restritiva de direitos, porque na pena restritiva de direitos, se você tem limitação de final de semana, presta serviço da comunidade, mas você dorme com a família em casa todos os dias, tá bom? Aqui nós temos os crimes omissivos próprios e omissivos impróprios, né? O omissivo próprio, exemplo, aquilo que está escrito no Código Penal, como que ele deixar de fazer. A condescendência criminosa. O chefe da repartição pública ele não vai ali abrir um PAD contra um servidor que está deixando de agir como deveria ter agido, tá? Porque a esposa dele morreu, a perna quebrou, o cachorro morreu. A esposa largou dele, né? O cachorro morreu e a perna quebrou. Tá com dó? Condescendência criminosa. Se você observar alguém, né, numa situação de risco e puder ajudar e não quiser ajudar, é omissão de socorro, omissão própria, tá? Omissão própria. Se você vê uma criança se afogando, está passando aqui por um riacho, a criança está se afogando, se você não ajudá-la, você vai responder por omissão de socorro. Tá bom? Agora, se você for o salva-vidas, gente, aí você tem o dever legal de agir para evitar o resultado. Aí você, sendo salva-vidas, você vai responder por homicídio culposo ou homicídio doloso. A omissão imprópria, ela é legal, contratual ou por ingerência. Ingerência é quando você cria o risco. Você convida alguém para atravessar o rio, essa pessoa vai atravessar o rio com você. Você tem a obrigação de cuidar dela durante esse percurso. Do contrário, você vai responder por homicídio, ou culposo ou doloso, a depender da sua intenção, né, no momento do problema em si. É, o omissão imprópria, né? O contrato, você vai cuidar de um amigo, cuidar do filho de um amigo enquanto ele vai ao banheiro, né? Você tem responsabilidade. Se sumir o filho, né? Se machucar o filho, você responde prisão corporal culposa, homicídio doloso, culposo, né? Depende do que acontecer no caso, porque você se assumiu o risco de cumprir ali a proteção. No caso da legal, né? O delegado de polícia, né? O diretor de um presídio. O diretor do presídio, quando vê alguém sendo torturado e não faz nada, ele responde por tortura, assim como se ele estivesse torturando também, tá? Porque ele tem o dever legal de evitar que aquilo ocorra dentro do local em que ele é responsável, que ele é o guardião. Não pode medida provisória, gente, sobre várias coisinhas, né? Sobre direito penal, inclusive, não pode medida provisória. Mas pode direito penal, pode projeto de lei do chefe do Poder Executivo, presidente da República, para direito penal? Sim. O que não pode é medida provisória sobre direito penal. Mas pode medida provisória? Não. Sobre direito penal? Não. E o projeto de lei do Executivo? O projeto de lei pode. Tá bom? Ó, direito penal, pessoal, né? Então não pode medida provisória sobre plano plurianual, LDO, lei orçamentária anual, nacionalidade, cidadania, partido político, direito eleitoral, direito penal, não pode. Processo civil, não pode. Processo penal, não pode. Direito civil pode, tá? Medida provisória sobre direito civil é possível que tenha, sim. Aqui diferenciando, gente, erro do tipo essencial do erro do tipo acidental, né? Olha só, você tem o erro do tipo aí, erro do tipo essencial do erro do tipo acidental. Erro do tipo essencial é aqui quando você está com a falsa percepção da realidade. Se você não está com a consciência correta, você não está com dolo. Se você não tem dolo, você pode ser punido por culpa ainda. Então, como é que eu posso ser punido por culpa ainda? Você ainda pode ser punido por culpa se eventualmente tiver prisão legal. Tá? Então, olha só, imagina que você foi atirar em um arbusto e esse arbusto, ao invés de ter ali um javali, era um ser humano. Você atingiu com dolo? Não. Foi com a falsa percepção da realidade. Beleza. Então o juiz olhou para o caso, ele vai desculpar ou não vai desculpar? Não sei. Se ele te desculpar porque você estava no Amazonas caçando, você não responde nem por culpa. Agora, se ele não te desculpar porque você estava na caça nacional de javalis e tinha que ter tomado um pouco mais de cuidado, você vai responder por culpa. Certo? Então, o erro do tipo, ele exclui o dolo, mas ele permite a punição por culpa se houver prisão legal. O erro do tipo é a falsa percepção da realidade. Você vai levar um pacote de polvilho pensando que fosse polvilho, mas na verdade é cocaína. Né? Transporte de drogas, mas com a falsa percepção da realidade. Ou ficar com um garçom que tem menos de 14 anos numa festa proibida por 14. Então, você não sabia que ele tinha menos de 14 anos. É erro do tipo, no caso concreto. Erro de proibição. Você sabe o que está fazendo. Você sabe que tem um papagaio em casa, você sabe que tem um lagarto em casa, que tem uma cobra em casa, você tem um macaquinho em casa, você sabe que tem. Você sabe, você tem a percepção correta sobre o que está acontecendo, mas você só não sabia que era crime. Né? Isso é o erro de proibição. Você está em erro sobre o que é proibido, não em erro sobre o que é fato. Né? Você está em erro sobre o que é proibido.
Eu não sabia que era proibido. Também o juiz, do caso concreto, ele pode te desculpar ou não te desculpar. Se ele te desculpar, ele isenta você de pena. Se ele não te desculpar, ele diminui a pena mesmo assim, né? Você não sabendo que é proibido, ele vai te dar alguns benefícios aí. Sobre o preceito primário e preceito secundário, gente, os nomes dos crimes, né? E aí depois os tamanhos das penas. A pena de reclusão, gente, ela admite interceptação telefônica. A pena de detenção não admite. Então, se um crime começar ali sendo investigado por uma interceptação telefônica, cuja pena de detenção, todas as provas que dali advierem serão provas erradas, provas ilícitas, né? Ilícitas por derivação. Tá bem? Bem simples isso aqui. No caso de dolo eventual, alguém me perguntou, gente, todo mundo que bebe está assumindo o risco de matar alguém? Não é bem assim, né, pessoal? A prova da FGV tem que deixar bem claro ali que o cara, ele bebeu, o cara bebeu, né? E ele está realmente assumindo o risco de matar alguém, não está nem aí se vai ou não alguém morrer no que ele vier a fazer, tá? Bom, beleza, gente. Aqui, sobre a dosimetria da pena, gente, ó, depois da audiência de instrução de julgamento, tem a dosimetria da pena. O juiz dosa a pena entre a primeira e a segunda fase, ele fica no limite legal do legislador, não pode ficar abaixo do mínimo aqui e nem acima do máximo, tá? Tem que ficar aqui, ó, no limite do legislador, da primeira e segunda fase. Na terceira fase, ele pode aumentar ou ele pode diminuir. Diminui pelo privilégio, aumenta por causa de aumento de pena, por concurso formal, concurso material, né? São coisas que você usa para dosar a pena na conta na terceira fase da dosimetria. Depois disso aqui, vai para o benefício. Depois que dosou, eu sei o tamanho da pena. Sabendo o tamanho da pena, eu vou para o benefício da substituição da pena, da suspensão da pena e também para o regime prisional. Se não der certo, substituição vai para a suspensão. Se não der certo, vai para o regime prisional, regime fechado, semiaberto e aberto. E aqui nós temos, né, dentro do regime, você vai ter problema com progressão de regime, com livramento condicional, com saída temporária, com remissão de pena. E aqui tudo, se você tiver problema, agrava a execução. De todo problema na fase de execução, agrava a execução. Tá bem? Agora, e se eu tiver na execução, Rafa, mas eu tiver com um problema sobre a fase de conhecimento? A fase de conhecimento é aquela fase, ó. Esse pedacinho aqui em cinza, que está no cantinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo aí? Antes da sentença, né? Ó, você tem aqui a sentença, mas antes tem essa parte em cinza, que é aquele processo, aquela linha do tempo do processo que eu desenho para vocês. Essa linha do tempo do processo, ela vai chegar no fim, uma hora. Aí no final você vai ter a audiência, né? Vai ter a sentença, vai ter o das da pena, vai ter os benefícios. Beleza, só que olha só, se você, depois que transitou julgado, você tiver falsa prova, né? Desculpa, uma nova prova, perdão, com uma nova prova, né? Mostrando que aquilo foi uma prova falsa que embasou a condenação. Você tem uma nova interpretação sobre uma prova velha. Imagina que um, um tipo de uma substância tóxica, que entendi isso na época que era venenosa, na verdade não era venenosa. Não era venenosa, ela só misturando com uma doença de alguém ali, ela causava um problema, mas não era uma situação que mataria qualquer pessoa, né? Foi só um acidente que aconteceu na época. Então, uma interpretação sobre um produto químico, por exemplo, uma nova prova sobre uma situação dessa, vai dar direito a você fazer uma revisão criminal. Assim como essa sentença que embasou a sua condenação naquela época for baseada num documento falso que foi utilizado para a condenação. Tá bom? Aí você faz uma revisão criminal. A revisão criminal também é depois que o trânsito é julgado, mas ela vai cuidar de coisas da fase de conhecimento, não na fase de execução em si. Tá bom? Beleza, gente? Simples e fácil como tudo em língua portuguesa, aqui falando sobre emendácio libelli e mutácio libelli. Emendácio libelli é quando você tem o juiz com os mesmos fatos da denúncia, podendo mudar o nome do crime. Se o promotor denunciou porque o Rafa levou o ônibus para o mato e tirou as pessoas e botou fogo no ônibus, o promotor denunciou o Rafa por sequestro e dano qualificado. O juiz ele olha para o caso, se as testemunhas não alterarem a descrição do fato estabelecido pelo Ministério Público, o juiz vai retirar o sequestro e vai colocar o nome somente de dano qualificado, que essa é a emendácio libelli. Mutácio libelli seria se as testemunhas dissessem que o Rafa ele levou as pessoas para o mato e a hora que elas estavam saindo ele batia nas pessoas e tirava as carteiras e os celulares dela. Aí acrescentar-se aí um roubo. Sim, o juiz pode colocar o nome de roubo? Não pode. Por quê? Porque os fatos se alteraram. Tem que voltar para o Ministério Público para ele realmente alterar novamente os fatos na denúncia. Tá bom, gente? Emendaço libelli, mutácio libelli. É bem tranquilo, isso aqui não é difícil. Se eu não estou me fazendo entender, você não deixa de perguntar. Encaminha a mensagem aí. Gente, estagiário regular, estagiário irregular. Estagiário irregular no dia de trabalho vai gerar vínculo empregatício, tá bom? A não ser que seja com a administração pública, porque aí para ter vínculo com a administração pública você tem que ter concurso público. O estagiário regular é aquele que está dentro das determinações, né? Está cursando, está com um convênio entre a empresa, uma empresa de convênio, a faculdade, está exatamente na função que ele exerce no curso dele em si. Se ele está estudando para publicidade e propaganda, ele não pode ficar somente carregando o processo no fórum. Ele tem que trabalhar com a parte de marketing digital. Tá? Ele tem que se envolver bastante com isso. Tá bem? Beleza, carinhas? Ó, vamos que vamos, ó. Também temos aqui a reclamação trabalhista sendo feita e às vezes a pessoa pede uma liminar para ser reintegrada, né? E o juiz dá essa liminar. O juiz determina a reintegração do funcionário antes do reclamado, inclusive, ter se manifestado. Só que aí, a hora que o reclamado fica descobrindo que o juiz determinou ali inaudita ter a parte, sem ouvir a parte contrária, ele faz um mandado de segurança contra esse ato do juiz. Um mandado de segurança no TRT. Isso enquanto está só na parte preta. Quando está na parte preta, pessoal, aqui, ó.
Até aqui tá tudo certo. O problema é quando realmente essa decisão interlocutória ela se torna definitiva aqui com a sentença. Aí o mandado de segurança ele perde o objeto, ele deixa de ter razão de existir. Tá bem? Tranquilo, simples e fácil. Gente, aqui também tem um cabimento, né, de recurso de revista na execução, só quando ofender a Constituição. No rito sumaríssimo, se ofender a Constituição, súmula vinculante do STF, súmula do TST e a CLT. Não, se ofender a CLT, no rito sumaríssimo não cabe recurso de revista. Agora, no rito ordinário, cabe sim, inclusive se houver ofensa aos Jotas do TST ou também, né, se um TRT tiver em conflito com outro TRT. Aqui o exemplo que eu dei, né, de recurso especial também cabe. Se tiver um conflito entre uma postura do TJ com a postura de outro TJ, cabe recurso especial para o STJ. Tá bom? Bom, beleza, gente. Aqui também, falando sobre título de crédito, uma duplicata que vai ser protestada por indicação. O que é isso? Ela tem que ter o canhoto aqui. O cara não devolveu a duplicata, você levou a mercadoria na frente da casa que vai reformar, ele não assinou a duplicata, e além de não assinar a duplicata, ele não devolveu a duplicata, ele tirou e guardou. Como é que você vai protestar um título que você não tem? Você vai protestar por indicação, que você levou a mercadoria lá. Protesto por indicação, no caso da duplicata. A duplicata é um título de crédito que não é abstrato, ele é concreto porque você sabe exatamente o que tem ali como compra e venda na duplicata. Rafael, só pode fazer compra e venda por duplicata? Lógico que não, gente. Pode fazer também compra e venda por cheque, por nota promissória, por letra de câmbio, tá? Mas a duplicata acaba sendo utilizada também em compra e venda, inclusive nessa compra de bens materiais para fins, né, de produção e tudo mais. Certo, existe, obviamente, né, o protesto por falta de aceite, por falta de pagamento. Né? Por falta de pagamento é mais normal. Se alguém leva um cheque para você e você não paga, a pessoa pode protestar esse cheque. Na verdade, não precisa de protesto, mas ela pode protestar, tá? Porque você não pagou. Assim como a letra de câmbio, a nota promissória, levou para a pessoa não pagou, né? Falta de pagamento, você vai protestar. Lembrando que o cheque não precisa de protesto, pessoal, mas os outros títulos precisam de protesto, a não ser que você coloque uma cláusula sem despesa. A cláusula sem despesa é uma cláusula que vai demonstrar ali, vai denotar, né, a desnecessidade é, de protestar o título para iniciar uma execução. Aqui era sobre a PJ, pessoal, uma pessoa jurídica, ela foi criada em 10 de março e dia 17 de março ela fez um contrato. Só que o registro só foi feito dia 22 de junho dessa empresa. O registro, quando ele é feito, ele retroage 30 dias para proteger o patrimônio dos sócios. Tá? Como aqui não vai retroagir até a data do contrato, os sócios, se eventualmente não administrarem corretamente a empresa, vai ter o patrimônio pessoal atingido. Tá bom? Muito importante isso daí. Então, se você criar uma empresa hoje, pessoal, e nos próximos 30 dias agora você estiver fazendo contratos, dá tempo ainda de, no final dos 30 dias, de 17 aí de maio, né, hoje é 17 de abril, dá tempo no dia 17 de maio, você registrar e retroagir a proteção para os bens físicos, né, os bens da sua pessoa, né, pessoa natural, serem protegidos até o dia 17 de abril. Se você demorar muito para registrar, o pessoal só retroage nos últimos 30 dias. Temos também a sociedade em conta de participação, a gente tem o sócio ostensivo e o sócio participante. O sócio participante sou eu e você. E a gente vai pagar para o meu primo jogar pôquer lá em Las Vegas. Se meu primo ganhar, a gente vai ficar com 70% da premiação, meu primo só fica com 30% ou 20%. Só que a gente que paga os custos para ele viajar. Tá bom? É uma sociedade simples, pessoal, mas na verdade é uma sociedade comum, né? Não tem nem registro, olha só. Não tem registro, não tem ato constitutivo legal, a gente não faz contrato, não tem firma, não tem denominação, não tem o nome, né? Jogadores de pôquer limitada, não tem nome de nada. É uma sociedade sem personalidade jurídica. Não tem aquela proteção patrimonial da pessoa interna em si. Tá bom? Beleza, gente? Maravilha. Aqui também falando sobre recuperação judicial, a gente, uma petição inicial de um plano de falência ou de recuperação judicial em si. Nós temos a parte do processamento, que inicia-se, né, a petição inicial, geralmente distribuída no local da maior quantidade de contratos que tem, não é do local da matriz, é na maior quantidade de contratos para facilitar, né, regra de competência territorial. Aí você tem o processamento, vai para aprovação do plano, a aprovação do plano, automaticamente o juiz homologou o plano, beleza, maravilha. É um título executivo judicial. Homologou-se o plano, tem que ser cumprido, e foi o juiz que homologou, então tá valendo título executivo judicial. Administrador judicial é nomeado, e aí você vai tocando para frente, né? Lembrando, gente, que o plano, ele, se for extrajudicial e for homologado, ele se torna também um título executivo judicial, tá? Ó, o plano, né, um pedido ali, né, uma recuperação extrajudicial, se for homologada, ela se torna título executivo judicial. E uma recuperação judicial, né, também homologada, se torna título executivo judicial. De qualquer jeito, o juiz homologou, se torna judicial. Agora, se não for homologado, o plano de recuperação extrajudicial não automaticamente transforma o período em falência, tá? Mas se for um plano de recuperação judicial não homologado, aí automaticamente se torna falência, tá bem? Lembrando que se você for sócio de duas empresas ao mesmo tempo, você não pode participar da Assembleia Geral de Credores da empresa devedora para definir para onde é que vai ser feito o pagamento de eventual débito que você possua. Lógico, porque senão você vai prevalecer justamente a empresa que você é dono, tá? Porque você é credor.
Gente, sobre descanso semanal remunerado, né? Já está englobado no salário do mensalista e do quinzenalista. Agora, quem trabalha por dia, quem trabalha por hora, tem que receber separado. Tá? No caso do comissionista, o DSR ele é devido também, né? De forma mista. Tá bom? Um pouco que ele recebe fixo, um pouco é recebido de forma proporcional à comissão que ele venha ter de acordo com a venda que ele realiza. Presunção de dispensa discriminatório, mais velho, mais gordinho, mais magrinho, mais altinho, né? Não importa. A discriminação de mulher também dá direito à pessoa a ser reintegrada ou receber em dobro o período do afastamento. No caso da audiência, 15 minutos, né, você tem que esperar 15 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, tem que esperar. Se o juiz estiver na vara do trabalho realizando as audiências, você tem que esperar todo o período. Você não pode pedir para constar em ata que está indo embora. Agora, se o juiz nem está lá no fórum, pessoal, se ele nem mandou o link para você, ninguém te encaminhou nada, você não precisa ficar esperando mais de 15 minutos. Cabimento de recurso de revista eu já falei, sobre mandado de segurança também já comentei, né? O juiz também não é obrigado a homologar acordo e não cabe mandado de segurança dessa decisão. Se você e eu, nós assinarmos um acordo em petição conjunta com procuradores diferentes, petição conjunta é papel conjunto. Você tem o seu advogado, eu tenho o meu. Petição conjunta, procuradores diferentes, levando para o juiz homologar. Enquanto a gente espera, não corre prazo de prescrição de 2 anos. O juiz vai homologar? Vai, maravilha. Agora o que eu faço, Rafael? Aí ele não homologa. O que a gente faz? Recorre, porque ele não é obrigado a homologar, não cabe mandado de segurança também. Tá? Ele não é obrigado a fazer o que nós queremos. A gente levou para ele homologar, mas ele não quer homologar. Talvez ele desconfie de alguma fraude e ele não quer homologar. Tá? A gente não pode fazer mandado de segurança, a gente pode fazer o quê? Recurso ordinário. Só isso. Agora, se ele homologar, não cabe recurso. Por quê? Porque ele levou, nós levamos até ele aquilo que nós queríamos que fosse feito e ele fez o que nós quisemos. Então, ele fez o que nós queríamos. Então, a gente não pode fazer recurso nenhum ali, transitou em julgado. Se você descobrir uma fraude no futuro, aí você pode fazer uma ação rescisória, mas recorrer não pode porque transitou em julgado. Tá bom? Sobre a Comissão de Valores Imobiliários, eu acabei não comentando ontem, olha só. Resolução dela é um órgão, pessoal. A Comissão de Valores Imobiliários é um órgão que existe, né? Do executivo, ele também impõe ali algumas regras para serem realizadas pelas empresas. Tá bom? De distribuição de valores imobiliários, em companhia aberta, como você negocia os títulos na Bolsa de Valores, tá? É só isso, tá bom? A Comissão de Valores Imobiliários é um órgão do Poder Executivo ali que ele define, né? Inclusive a inabilitação temporária de alguém para estar ali cuidando dos seus bens na Bolsa de Valores. Falei sobre a recuperação extrajudicial, comentei sobre isso aqui. Falei sobre erro de proibição, pena substitutiva, frutos da alvenada, revisão criminal, agravo execução, emendaço libelli, limitaço libelli. Não falei sobre ação penal privada indivisível, né? Se eu for fazer uma ação contra você e seu amigo, eu tenho que colocar os dois no pau, porque se vocês dois me ofenderam, eu não posso escolher só um dos dois para punir, tá? Para fazer uma queixa-crime, porque a ação penal privada, ela é indivisível. Ficou faltando falar aqui sobre desabamento, pessoal, desabamento, e sobre homicídio culposo e lesão corporal seguida de morte. Tá, homicídio culposo, pessoal, se você empurrar alguém, a pessoa bater a cabeça no chão e morrer, é homicídio culposo. Agora, se você tem vontade de dar um murro em alguém, lesão corporal. E se ela morrer, lesão corporal seguida de morte. Você não vai responder por homicídio culposo e lesão corporal seguida de morte pelo único e mesmo fato. Tá bem, gente? Vamos que vamos. Foco, força e fé, farra depois de mundo.